Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa tensão que muita gente sente na jornada da fé. Aquela diferença fundamental entre ser simplesmente aceito e ser de fato transformado. Vamos desvendar isso juntos. E vamos começar com uma frase que define um quebra-cabeça que talvez já tenha passado pela sua cabeça. Como é que a mesma fé pode ao mesmo tempo oferecer um amor que diz venha como você está e logo em seguida exigir uma mudança radical, dizendo mude tudo? Parece um conflito, né? Então, esse aparente conflito, essa bipolaridade, na verdade, não é uma contradição. Segundo a fonte que a gente está analisando hoje, tudo isso vem de uma confusão bem comum, uma falha em distinguir dois conceitos que, embora caminhem juntos, são bem diferentes. Olha só, de um lado a gente tem um convite de aceitação total, um amor que acolhe sem pré-requisitos. Do outro, um chamado bem sério, para disciplina, para transformação, para fazer morrer a nossa velha natureza. Como é que essas duas coisas podem coexistir? E essa frase aqui, nossa, ela captura a ideia central de um jeito brilhante. A aceitação é o ponto de partida, é o portão de entrada, mas não é o destino final, é o começo de um processo de mudança. E é aqui que a ficha começa a cair. Para a gente entender essa jornada, precisamos separar duas ideias que muitas vezes acabam misturadas: o dom da salvação e a realidade do reino. São coisas diferentes, com propósitos diferentes. Pensa assim, ó, a salvação é como alguém entra para a família. É de graça, um presente. Agora, o reino? O reino é sobre como se vive como membro dessa família. E isso, claro, exige responsabilidade, uma participação ativa. A ideia aqui é que ser acolhido numa nova realidade vem junto com uma expectativa de contribuição. Não é para ser um consumidor passivo. A mesma graça que abre a porta é a que nos cutuca para ajudar a arrumar a casa, e não para ser só um hóspede folgado. Para a gente entender por que essa responsabilidade é tão fundamental, a gente precisa olhar para a arena onde toda essa mudança acontece, a alma humana. E aqui, a fonte que estamos vendo traz uma perspectiva bem específica sobre isso. Bom, dentro dessa estrutura de pensamento, a alma não é algo criado diretamente, do zero. Ela é, na verdade, ativada quando o espírito, que vem de Deus, se une ao corpo que também é formado por Deus. É a partir dessa junção que a alma passa a existir. Ou seja, Deus fornece os componentes essenciais, o espírito e o corpo, mas é a união dos dois que dá vida à alma, ao nosso eu consciente com toda a sua vontade, mente e emoções. Isso nos leva então para uma pergunta central. Onde é que a nossa responsabilidade pessoal se encaixa nisso tudo? Se Deus cuida do espírito, no novo nascimento, e vai cuidar do corpo, na glorificação, o que sobra para a gente? E a resposta, segundo essa fonte, é direta. O trabalho de transformar a nossa vida interior, a nossa alma, é nossa responsabilidade. Deus nos dá a capacidade e as ferramentas, mas o trabalho pesado é com a gente. E aqui a gente vê as Escrituras não só como um livro de regras, mas como a ferramenta principal para esse trabalho de cirurgia na alma, de restaurar, de consertar o que está quebrado lá dentro. Tá, mas como essa transformação funciona na prática? Especialmente quando a gente lida com aqueles problemas bem profundos, sabe? Aqueles que parecem ter até uma força espiritual por trás. De acordo com esse ensino, as forças espirituais negativas não operam no vácuo. Elas precisam de um ponto de entrada, uma brecha. E essa brecha seria um princípio da criação que foi quebrado, seja por ações nossas ou até de antepassados. A libertação nessa visão é uma parceria. Tem um ato externo que corta a influência espiritual do problema, mas depois vem o ato interno contínuo de disciplina, que é o que vai consertar a causa raiz de verdade. Uma coisa é um evento, acontece na hora. A outra é um compromisso para a vida toda. É aquilo que o apóstolo Paulo falava de fazer morrer a velha natureza, dia após dia, decisão por decisão. E tudo isso nos leva ao ponto final, que é talvez o mais importante de toda essa análise, a mudança de mentalidade de um receptor passivo para um participante ativo na própria transformação. O autor aqui faz um alerta bem sério contra um ciclo de dependência, onde a pessoa fica sempre buscando uma intervenção de fora, uma oração, um ministro, mas nunca se engaja no trabalho duro da mudança pessoal. E essa crítica é forte. É uma crítica a uma fé que se tornou consumista, que prioriza o bem-estar imediato, a emoção do momento, em vez do processo difícil e às vezes doloroso de crescimento espiritual real. Então, as dicas são muito práticas. A mudança de verdade vem de decisões consistentes, diárias,
pessoais, e não de eventos místicos. É sobre ação, sobre colocar a mão na massa, não só esperar acontecer. No fim das contas, a orientação espiritual, segundo essa perspectiva, deveria capacitar as pessoas para que elas assumam a responsabilidade e não ficar passando a mão na cabeça, validando os problemas e mantendo a pessoa na passividade. Isso nos deixa com uma reflexão final. Sair da teoria e ir para a prática começa identificando qual é aquela área onde é possível começar a assumir o controle hoje. A transformação, em grande parte, está nas mãos de cada um.